verso 4 em diante. Há um tempo atrás, eu preguei uma mensagem que o título era Pedras Vivas, né? E hoje o título é Casa Espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 a 8. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim: chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua palavra, que haja liberdade no nosso meio para ouvirmos e para que a palavra de Deus seja pregada. Amém? Queridos, o mundo ficou espantado, o mundo, e com certeza você vai se lembrar onde você estava no dia 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas caíram por terra, e que num ataque terrorista, aquela imagem fica na nossa mente, daquelas torres, ficou guardada, daquele grande edifício, daquele grande prédio, desmoronando, sucumbindo diante de um ataque terrorista. Nós ficamos, e o mundo todo ficou espantado, o mundo todo ficou alarmado com essa situação. Eu estava nessa época, no primeiro ano de militarismo, ainda estava no curso de formação quando aconteceu isso, e nós ficamos muito alarmados, né? Falei, poxa, logo agora que eu resolvi ser militar, vai ter guerra? Então, ficamos muito alarmados e lembramos disso. Fica na nossa mente aquela imagem. E como todo edifício, como toda construção, como tudo aquilo que é feito pelo homem, algo é realizado para durar um tempo, mas sabemos que toda construção, por melhor que seja, é necessário de uma coisa que se chama manutenção. Quem trabalha ou quem já teve casa, e nós que moramos em apartamento, de certa forma, do lado de fora, a parte externa, nós temos pessoas que fazem esse serviço, mas quem mora em casa sabe que sempre tem alguma coisa que fazer. Tanto apartamento quanto casa, sempre vai ter alguma coisa para se fazer dentro de casa. Porque as coisas, elas se degradam, a torneira começa a pingar, de repente aquela tomada começa a ficar torta, de repente aquele ventilador começa a fazer um barulho estranho. Você pensa que são vozes, não, é o ventilador que está... Você não está ouvindo vozes, minha irmã. Está precisando fazer uma manutenção melhor. De modo que todo edifício, toda casa precisa de alguma forma ser construída por alguém. Precisa ser realizada por alguém.
E é sobre esse processo de construção que eu queria falar nessa noite. Sobre o processo de Deus na nossa vida e de como Deus nos levanta como casa espiritual. Mas antes de entendermos o processo de Deus, eu queria fazer um paralelo com o processo humano, com aquilo que os homens fazem para construir grandes projetos ou para realizar grandes objetivos humanos. E a primeira vez que nós ouvimos, por exemplo, falar de tijolos na palavra de Deus, nós não vemos com um sentido positivo. Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 11, quando os homens resolveram construir um edifício que chegasse até Deus. E a Bíblia vai dizer que esses homens pegaram o betume, a argila, e pegaram as rochas calcárias e começaram a construir tijolos que eram colocados ao sol para secarem, e foi a partir daqueles tijolos que começaram a construir a famosa Torre de Babel. Um projeto humano, de modo que os tijolos representam tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é construção humana, tudo aquilo que é desejo do coração do homem. Quando você lê o texto de Gênesis capítulo 11, você vai ver que aqueles homens queriam não só construir uma torre, mas queria que o nome deles entrasse para a história. Que o nome deles ficasse, ou que fosse reconhecido, que aquele prédio, que aquele edifício, que aquela construção ficasse reconhecida por um nome. Por algo que foi feito por eles. Aquela região, precisamos lembrar, é a região entre o Tigre e o Eufrates, a região da Babilônia, a mesma região da Babilônia, a região onde diversos deuses eram adorados, diversas entidades eram adoradas e reverenciadas, mas naquele lugar, naquele momento, o homem resolveu tomar o lugar de Deus. E tomando o lugar de Deus, o homem começou a construir algo para si. Não mais conforme um padrão anterior, mas agora conforme um padrão humano, um padrão de homem. E tudo aquilo que o homem constrói, tudo aquilo que o homem procura edificar, é para a glória do homem. Tudo aquilo que o homem busca é, no final, se vangloriar ou dizer que aquilo que ele fez é um grande feito ou uma grande realização. Sem dúvida que as Torres Gêmeas ou o World Trade Center eram uma grande realização do homem. Era uma grande construção feita pelo homem que chamava atenção. Mas eu quero que você foque comigo num olhar espiritual. Porque quando falamos de tijolos, falamos de uma construção que é feita passo a passo, tijolo a tijolo. Uma construção que é feita dia após dia. E todos nós que estamos sentados aqui nessa noite, temos algo que estamos construindo na nossa vida dia após dia. Dia após dia nós estudamos, saímos para trabalhar, temos projetos, temos planos, temos coisas que queremos realizar, e esse é o nosso tijolo. É aquilo que queremos construir. É aquilo que nós queremos edificar. É aquilo que nós queremos realizar. É aquilo que o homem procura fazer para atingir objetivos humanos e pessoais. Esses homens resolveram construir algo grande, mas sem Deus. Resolveram construir algo maravilhoso, mas sem Deus. Aliás, dizem que as próprias zigurates babilônicas foram inspirados nessa construção, ou que foi essa construção o início dessa grande obra babilônica. Mas, amados, Deus tem um plano muito melhor para nós. Talvez estejamos buscando essa paciência humana, em que cada vez nós estamos construindo ou colocando um tijolo em cima de outro tijolo. Quando você olha para trás na sua vida, você
enxerga talvez uma parede ou um fundamento que havia e que hoje você está um pouco acima daquilo que você fez lá atrás. E talvez eu quero mexer um pouco com relação à igreja, com relação a essa visão que muitas vezes nós temos, que trazemos para a igreja. Quando nós simplesmente olhamos para trás e achamos que o que estava lá atrás não era o progresso, e que o progresso está sempre no futuro. Nós temos essa mania de achar que o futuro sempre vai nos remeter ou vai nos levar a um progresso. Hoje, uma irmã postou uma imagem muito interessante, em que, não sei se você conhece, aquela imagem dos 3 macaquinhos, que é um com os olhos fechados, um com os ouvidos fechados, outro com a boca fechada, e a irmã falou, foi encontrado um 4º macaco, que é um macaco com o celular na mão, que é o resumo dos 3. Não vê nada, não enxerga nada e não fala nada. E nós estamos sempre achando que o futuro traz progresso, mas será mesmo? Será que o futuro sempre vai nos remeter a um progresso, a algo melhor? De modo que entendemos que sim, que talvez somente na eternidade vamos atingir esse progresso final, porque a Bíblia vai nos dizer que nos últimos dias o que vamos ver é choro e ranger de dentes. O que a Bíblia nos diz é que nos últimos tempos, nos últimos e nos dias finais da igreja, o que nós vamos encontrar não é uma situação de progresso necessariamente, mas é uma situação de um homem, de um ser humano destruído emocionalmente, de um ser humano que precisa desesperadamente de um encontro com Deus e de uma vida no altar de Deus. Talvez eu esteja sendo aqui muito certinho nessa noite, mas é só para a gente chegar no lugar onde eu quero chegar. Porque precisamos buscar a paciência, a diligência de construir a nossa vida de tijolos, de coisas que colocamos, edificamos umas sobre as outras. E esses tijolos simbolizam esse fato de irmos adicionando coisas, adicionando tijolos, até que aquilo que construímos seja mencionado por alguém. Quantas vezes nós não nos dedicamos a algo, nos dedicamos, por exemplo, a emagrecer, para que simplesmente alguém perceba que a gente emagreceu. E tomara que seja a pessoa certa que perceba. Tomara que seja o marido que perceba. E nós nos dedicamos a uma luta, a um labor todos os dias, a construir algo. E eu pergunto para nós hoje, o que nós temos construído? Que obra nós temos realizado na nossa vida? Que atitudes nós temos tomado de construção de um futuro ou de construção de algo que talvez vá chamar atenção? E quais são os objetivos da nossa construção? Porque está claro no livro de Gênesis, no capítulo 11, que o objetivo daqueles homens era engrandecer a si mesmo. Que o objetivo daqueles tijolos que estavam sendo construídos era fazer algo que chamasse a atenção não de Deus, mas para que eles se colocassem no lugar de Deus, para que eles se esquecessem de Deus. E quantas pessoas estão buscando ou tendo objetivos que na realidade vai tirá-las da presença de Deus, vai tirá-las do objetivo de Deus ou do objetivo que Deus tem na vida delas? Quantos de nós estamos construindo ou realizando, entrando em negócios, entrando em confusões, entrando em contenda, gastando nosso tempo com mentiras, gastando nosso tempo com novelas, com vídeos que não acrescentam em nada? Quantas vezes nós gastamos coisas ou tempos preciosos da nossa vida construindo uma coisa que no final não vai resultar em nada? E foi exatamente o que esses homens fizeram. Estavam construindo algo grandioso,
mas quando desceu Deus para ver o que eles estavam fazendo, a Bíblia diz que Deus teve que confundir a linguagem deles, porque o que eles faziam não estava agradando a Deus. E eu pergunto para nós hoje, queridos, será que aquilo que nós estamos construindo tem agradado a Deus? Será que aquilo que estamos realizando todos os dias é para louvor da glória de Deus ou é para nosso louvor? Será que o que estamos colocando, ou os tijolos que estamos colocando, são para agradar ou engrandecer a Deus na nossa vida? Ou são simplesmente para termos mais fama, mais sucesso, mais conhecimento, para sermos ou esnobarmos a nossa inteligência? É para termos algo que diminua as pessoas, ou é para engrandecer ao Senhor? Quantas pessoas dizem, Senhor, se eu fosse tão abençoado quanto essa pessoa, se eu tivesse isso ou aquilo, como eu ia abençoar a tua casa, como eu ia fazer coisas boas, como eu ia ajudar as pessoas. E daí quando chega naquela posição, se esquece da promessa que foi feita lá atrás. Meu irmão, o meu objetivo nessa noite é dizer para você que você não é uma casa construída por tijolos. Você não é algo construído, feito pelo homem. Não é o homem que te faz. Não é a ciência que te faz. Não é o conhecimento, o labor do homem que te faz. Quem te faz é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que você é pedra viva, edificado, usado para a edificação da casa de Deus. O Senhor vai nos mostrar lá, quando o povo de Israel é levado cativo para o Egito, em que eles trabalhavam? Fazendo tijolos. O peso de Faraó, o chicote de Faraó no lombo do povo, era para que eles fizessem mais tijolos, realizassem mais coisas ou construções grandiosas. E esses povos realizaram grandes construções. Fizeram as pirâmides maravilhosas, lindas. Enquanto isso, o povo de Deus tomando chibatada no lombo, apanhando, para construir tijolos, para realizar ou fazer uma construção humana, uma construção limitada, uma construção que tem começo e tem fim. Eu quero dizer para você que a obra que Deus começou na sua vida é um processo contínuo, é um processo em que Deus tem trabalhado por nós. O Senhor aqui nesse texto de 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 5, vai dizer para nós que nós somos pedras vivas que são edificados ou que edifica casa espiritual. Casa espiritual. Quando olhamos para a obra de Deus, quando olhamos para aquilo que Deus faz, Deus não trabalha com tijolos, porque tijolo é artificial, tijolo é feito pela mão do homem, tijolo representa aquilo que o homem se esforça para fazer e consegue muitas vezes fazer bem feito. Mas Deus, a matéria-prima de Deus é a matéria-prima natural daquilo que Deus faz. Deus usa pedras, porque pedra não é bonito. Pedra, quando você olha para ela, não tem beleza nenhuma. E foi assim com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que nele não havia beleza nem formosura. No Senhor Jesus, o texto vai dizer que ele foi a pedra rejeitada pelos construtores. Foi aquele que as pessoas ignoravam, as pessoas não queriam saber, ou que aqueles judeus que estavam lá não queriam conhecer. Foi rejeitado, humilhado, ofendido, preso, torturado, morto numa cruz, para salvar a mim e você. Pedra precisa ser trabalhado. Meu irmão, diga aí para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, você precisa ser trabalhado. Pedra precisa de escultor.
Pedra precisa de alguém para trabalhar nela, precisa de uma picareta, precisa de alguma coisa, uma ferramenta, para poder quebrar, para poder talhar, para poder ser colocada ou utilizada numa construção. Aliás, para pegar a pedra já tem que ir na pedreira. E sabe onde é a pedreira da igreja? Sabe onde a igreja vai pegar pedra? A igreja vai no mundo pegar pedra. É fácil pegar pedra, é fácil quebrar pedra. Então, o trabalho que Deus tem com você, o cuidado que Deus tem com a sua vida, é muito grande. Porque Deus te tirou lá da pedreira, querido. Deus te tirou daquele lugar que quando você olhava, você ignorava, ou pessoas ignoravam, mas existiu ou teve alguém que foi lá te buscar. Teve alguém que foi lá atrás de você. Teve alguém que foi com a marreta da palavra de Deus e foi quebrando a sua vida pouco a pouco, até você sair daquele lugar e chegar aqui. Quando Deus institui o altar e quando Salomão constitui uma casa ao Senhor, a casa era de tijolos, mas o altar era de pedra. Porque hoje o Senhor nos mostra, queridos, que o externo não é tão importante quanto aquilo que é interno. Que o exterior não é tão importante quanto aquilo que está dentro. E o que está dentro de você nada mais é que a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. E talvez por fora vejam só a tua estrutura humana de tijolo, a tua estrutura que representa essa construção humana do passado, de histórias, de pessoas que passaram pela nossa vida, da educação que os nossos pais deram, de professores que nos ensinaram alguma coisa. Isso é humano, mas o que está dentro do teu coração é o altar de Deus, é aquilo que Deus quer de você. E é naquele altar de pedra que foi feito pelo homem, aquele altar de pedra que foi oferecido a Deus, é naquele lugar que Deus derrama fogo, e Deus quer derramar fogo na tua vida, para você fazer diferença nessa nação. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Eles construíram um altar, construíram algo para Deus, em que Deus respondia. Quando lemos lá em Neemias, e lemos a história de Neemias, e vemos a construção dos muros, ou a reconstrução dos muros, nós vamos ver que aqueles homens reconstruíram os muros com pedras. E daí, eu tenho algo para dizer para você, que eu considerei interessante, pensei bastante, mas que mostra que a construção do homem, ela é sempre vertical. O homem, ele quer sempre fazer alguma coisa grande, alguma coisa para subir, alguma coisa que ele esteja no alto. Mas a ideia de Deus de igreja, a vontade de Deus para a sua igreja, é construir algo horizontal. Quando Deus estabelece o tabernáculo, quando Deus manda e que o povo vivia em tendas, essa tenda representa essa construção do Senhor, de um espaço em que o povo pudesse adorar a Deus. Quando Deus agora, no livro de Atos, ou no Novo Testamento, vem estabelecer a igreja do Senhor, Ele estabelece não um lugar de adoração, não um lugar onde o povo estivesse, mas uma igreja que pudesse se espalhar pela face da terra. Quando o Senhor diz, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho, ou pregai o evangelho a toda criatura, Ele está delimitando, Ele delimita lá em Atos, no capítulo 1, no verso 8, quando Ele diz, olha, pregue em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. O Senhor nos dá a ideia de que essa igreja agora de Deus não é mais uma igreja vertical, uma igreja que tem um edifício em que as pessoas olham para ele, mas é uma igreja horizontal, uma igreja que precisa se espalhar pela terra. Uma igreja que se espalha, que se infiltra, que entra, que vai, é igual água. Ninguém consegue conter, ninguém consegue parar.
não tem lei que pare a igreja, não tem Estado que pare a igreja, não tem governante que pare a igreja, não tem ideologia, pensamento que pare a igreja de Jesus, porque sempre vai ter um remanescente, sempre vai ter um fiel, sempre vai ter alguém que adore a Deus. Sempre vai ter um coração quebrantado. Quando Elias pensou que já não tinha mais ninguém que adorasse, quando Elias pensou que já não tinha mais, só sobrou eu. Até tem um monte que não se dobrou diante de Baal, Elias. Ainda tem um monte que ainda adora a Deus. Ainda tem um monte que ainda glorifica a Deus. Ainda tem um monte que ora de madrugada, que clama. O Senhor nos mostra, queridos, que somos essas pedras. Somos parte desse muro. Somos parte dessa construção. Somos parte do altar. Somos parte da igreja. Somos parte. Não viemos à casa do Senhor, não chegamos à casa do Senhor. Nós somos a casa do Senhor. Nós somos a igreja. Nós somos o povo de Deus. Era sobre isso que Jesus falava. Era sobre isso que Jesus estava dizendo para aqueles homens, que eu sou a pedra principal, eu sou a pedra angular que vai fazer parte dessa construção. Eu sou a principal pedra, porque uma pedra precisava ser colocada como base para juntar uma parede na outra, uma coluna, um alicerce firme. E é por isso que Jesus vai dizer que bem-aventurado é o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, porque é uma casa firme. Quem está edificado na pedra, quem está edificado na pedra angular, ou a pedra de esquina, a principal pedra, está edificado em Jesus, ele não se abala pelas adversidades e tribulações que a vida apresenta com facilidade. Ele se mantém firme, ele se mantém fiel, ele se mantém constante. Jesus está dizendo para nós aqui no verso 6, quando, aliás, Deus aqui por meio de Pedro, aqui nos lembrando, aqui do texto do Antigo Testamento, fazendo referência, eis que ponho em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Existe um fundamento na igreja, existe uma pedra principal na igreja. Se estamos aqui nessa noite é por causa dessa pedra. O culto gira em torno dessa pedra. A adoração gira em torno dessa pedra. Estarmos reunidos aqui é por causa dessa pedra. A ceia do Senhor é por causa dessa pedra. O batismo é por causa dessa pedra. Tudo que fazemos é por causa do nome de Jesus. É porque Ele se entregou por nós. Ele foi rejeitado, humilhado, perseguido. Tentaram fazer de tudo com Ele, tentaram fazer com que Ele entrasse em contradição, tentaram de todas as formas acabar com Jesus, tentaram de todos os jeitos acabar com os novos discípulos, mas eles estavam edificados sobre a rocha. Se tivermos uma vida edificada sobre a rocha, se tivermos uma vida edificada no altar de Deus, na presença de Deus, podem tentar acabar com a tua vida, acabar com o teu ministério, acabar com o teu futuro, acabar com você, mas você vai permanecer firme, porque Deus é quem te sustenta, é o Pai que te orienta, é o Pai que te fortalece. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Uma pedra eleita e preciosa. Como alguém vai na pedreira, pega a pedra, e naquele tempo as grandes pedras ou as pedras de fundamento eram colocadas sobre toras de madeira, e de alguma forma eles conseguiam transportar essa pedra rolando sobre as toras de madeira até chegar no destino da construção.
E daí, alguém ainda trabalhava naquela pedra e era colocada como pedra de edificação, ou como pedra principal daquela construção. E Jesus, quando se coloca como pedra angular, como pedra principal, ele vai dizer que havia um grupo, ou houve um grupo, ou pessoas que o rejeitou, que rejeitaram Jesus como pedra de esquina, ou como pedra principal. E ele vai dizer que é esses que o rejeitaram, para esses que ignoraram Jesus, ele veio a se tornar pedra de tropeço e rocha de ofensa. Pedra de tropeço. Às vezes nós usamos esse termo para falar de alguns irmãos que estão na igreja e que fazem coisas erradas. Nós usamos esse termo para falar de alguns irmãos que não têm uma vida no altar. Mas isso aqui está dizendo que ele, Jesus, se tornou pedra de tropeço para os fariseus. Se tornou uma rocha de ofensa para aqueles homens. Mas nos mostra algo muito mais profundo, queridos, do que isso. Porque quando lemos lá no livro de Atos, nós vamos ver que a princípio esses apóstolos, esses discípulos, não queriam pregar para os gentios, como eu e você. Aqueles homens queriam pregar somente para os judeus. Começaram, o próprio apóstolo Pedro pregava a palavra somente para os judeus. Foi preciso Deus se revelar para Pedro. A Bíblia diz que desceu, ele foi para uma laje e desceu um lençol com toda sorte de alimentos que os judeus não podiam comer, e Deus fala, olha, vai lá e come. Até que Pedro é enviado para a casa de um homem que era gentio, e ele resolve, e a partir daí começa o próprio apóstolo Pedro a pregar para os gentios. Queridos, a função da pedra angular, a função da pedra de esquina é juntar duas paredes, é juntar duas construções, é juntar pessoas ou construções opostas, construções que estão com pensamentos diferentes, em posições diferentes, com histórias diferentes, com pessoas diferentes que construíram. A função de Deus, a função de Jesus, a função do Espírito Santo na igreja é juntar aquele que tem uma vida boa com aquele que tem uma vida ruim, aquele que teve educação com aquele que não teve educação, a mulher com o homem com a mulher, aquele que tem uma mente ou uma história de vida de abuso, aquele que teve uma vida boa, maravilhosa. Deus, somente o Espírito Santo para fazer isso. Somente Deus para fazer algo como isso. Juntar pessoas numa igreja. Pessoas que tiveram educações diversas ou viveram situações diferentes na sua vida. Somente o Espírito Santo pode realizar algo como isso. Somente Jesus pode juntar alguém que tem pensamentos opostos, pensamentos diferentes. Os gentios adoravam muitos deuses, comiam comidas sacrificadas aos ídolos, faziam coisas abomináveis aos olhos dos judeus. Os judeus precisaram aprender a amar essas pessoas. Essas pessoas começaram a ser inseridas no contexto da igreja. Semana passada eu preguei no domingo à noite sobre Atos, capítulo de número 6, que fala a respeito da instituição dos diáconos. Os diáconos foram levantados na igreja para dirimir ou acabar com um problema que estava ocorrendo na igreja, em que as viúvas daqueles que eram de origem grega estavam sendo esquecidas na hora da ceia, na hora da divisão dos alimentos. Só Jesus para levantar uma igreja. E queridos, essa igreja, por mais
difícil que possa parecer, por maior dificuldade que se possa ter, ela sempre vai ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, como a própria palavra de Deus diz, ele não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos de homens. Mas o Espírito Santo habita em corações de homens. Habita em homens, em seres humanos. Portanto, não sejamos como aqueles homens que tropeçaram na palavra. Porque nós temos uma pedra principal. Uma pedra que não é terrena, uma pedra que não é humana, uma pedra que não foi feita pelo pensamento do homem, nem pode ser compreendido por ele. O homem não consegue entender Deus, o homem não consegue compreender o mistério da cruz, o homem não consegue compreender aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Jesus fez pela tua vida, porque o homem está limitado no seu pensamento, na sua visão humana, na sua ideologia, no seu pensamento natural. Para entendermos Deus, Deus precisa se revelar. Para compreendermos Deus, Deus precisa falar conosco. Para vermos Deus na nossa vida, Ele precisa vir, estender a mão sobre nós, para enxergarmos a sua presença. O homem natural não compreende as coisas de Deus. O homem natural não entende a obra de Deus. Para entendermos a obra de Deus, é preciso haver revelação de Deus. É preciso que esse Deus fale conosco. É preciso que esse Deus possa nos mostrar aquilo que Ele quer fazer, ou aquilo que Ele quer falar na nossa vida. E a maior revelação de Deus, a maior revelação de Deus para a vida da igreja, é a vinda de Jesus na face dessa terra. A maior revelação de Deus é o próprio Filho dele ter morrido numa cruz para nos salvar. E a Bíblia diz que a cruz é loucura para os homens, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A cruz, para muitos, pode ser loucura. E talvez seja por isso que muitos não te entendem. Talvez seja por isso que muitos não compreendem a tua visão, o teu testemunho, a tua luta, a tua dor. Muitos não compreendem os teus momentos de desespero, de dor, de luta, de angústia, de choro. Por quê? Porque você não está imbuído no teu pensamento, mas no pensamento de Deus. E quem está imbuído no pensamento de Deus, na visão de Deus, chora por essa nação. Chora pelo Rio de Janeiro, clama pela nossa cidade, clama por pessoas, clama por vizinhos, vê a injustiça e se dói, vê a dor do outro e consegue sentir aquela dor no próprio coração. Quem vê, quem é imbuído pelo Espírito de Deus, quem anda pela presença de Deus, vê a injustiça e se comove. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Que não tropecemos, querido. Que não fiquemos com os nossos olhos naquilo que é material. Naquilo que é temporário e passageiro. Porque da noite para o dia, aquilo que construímos como homens pode acabar. Da noite para o dia, a pessoa que nós amamos pode partir para o Senhor. De uma hora para outra. Podemos ficar pobres. A variação da bolsa de valores pode corroer os nossos recursos e fazermos como aqueles que na crise americana muitos se suicidaram por causa de dinheiro, por não ter mais dinheiro. Se o nosso alicerce for o dinheiro, nós estamos fadados ao fracasso. Se o nosso alicerce forem pessoas, forem sentimentos depositados em pessoas, nós estamos fadados a ter uma vida emocional destruída. Se o nosso alicerce forem coisas que nós adquirimos, essas coisas vão se perder e vão se acabar, vão se corroer. Se nosso coração está numa casa que nós construímos humana, essa casa um dia vai acabar, você vai morrer, vai ficar para os filhos e os filhos vão vender.
Isso é só um exemplo, não estou dizendo que vai acontecer. Se o nosso coração estiver nos negócios que nós construímos, da noite para o dia, pode vir uma crise e ficarmos sem os nossos negócios. Mas se o nosso coração estiver nos céus, amados, se o nosso coração estiver na eternidade, se o nosso coração estiver na casa de Deus, nas coisas de Deus, nós não seremos decepcionados por Ele, porque Ele não vira o rosto para a sua igreja, Ele não vira o rosto para aqueles que são seus, Ele não joga fora aqueles que olham para Ele com carinho, com misericórdia, com amor. Ele não joga fora. Quantos já não chegaram na igreja abalados emocionalmente, pensando em se matar, pensando em destruir a sua vida, pensando em acabar com tudo, chutar o pau da barraca? De repente, o Espírito Santo entra na sua vida, entra no seu coração e muda o seu pensamento, muda a sua visão. Queridos, esse lugar é o lugar de vermos o alicerce de Deus sendo colocado na vida de pessoas, sendo estabelecido na vida de pessoas. Pessoas que antes chegavam aqui destruídas, acabadas, começam a ser moldadas por Deus, trabalhadas por Deus, transformadas por Ele. Existe um cinzel de Deus aqui, existe um trabalhar de Deus aqui, um martelinho de Deus, em que Ele tem trabalhado nos nossos corações, e às vezes nós não percebemos, porque nós somos casa espiritual. Somos pedras vivas, pedras que estão sendo trabalhadas por Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Os apóstolos e profetas do Novo Testamento foram o alicerce do templo espiritual como líderes. Mas nós hoje somos a continuidade dessa obra que começou lá atrás. Porque a obra de Deus não termina nunca. A construção de Deus, ela continua. E é algo que nós precisamos deixar para os nossos filhos, deixar para os nossos netos, deixar para uma geração que virá, se o Senhor não voltar para buscar o seu povo. Isso se Deus não voltar para buscar a sua igreja. Igreja do Senhor, igreja de Deus, não perca a direção da construção que começou na sua vida. Quem já fez obra sabe que tem pedreiro que vem um dia, de repente ele não volta mais. Ainda mais se você der o dinheiro para ele e ele gostar de uma cachaçinha, ele vai embora, gasta o seu dinheiro e não volta mais. Mas aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para cumprir. Aquele que começou a realizar a obra na sua vida, ele não te desampara, ele não vai embora. Se ele começou, ele vai terminar, ele vai até o fim. Ele vai chegar no final dessa obra, vai mostrar lá o prédio concluído, vai ter inauguração. E a inauguração é só lá na eternidade. Porque enquanto estamos aqui, estamos em obra. Estamos num processo de santificação. Estamos sempre buscando, estamos sempre querendo mais, estamos sempre buscando águas mais profundas, estamos sempre querendo uma pedra nova sendo edificada, estamos sempre buscando algo novo. Porque não para. Aquele crente que acha que já alcançou a estatura do varão perfeito, esse daí, só se estiver lá no céu. Deus já chamou ele. Aquele que acha que já construiu algo grande e suficiente demais, que não precisa fazer mais nada na obra de Deus, então não era nem para estar aqui entre os homens. Vocês estão entendendo a mensagem dessa noite? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você.
Porque às vezes nós somos tomados por um desejo do nosso coração. E que desejo é esse, pastor? É o desejo de fazer as coisas com as nossas próprias mãos. É o desejo de não esperar mais. E dizer, Senhor, não dá, vou fazer do meu jeito. Deus, vou fazer da minha maneira. Vou fazer do jeito que eu quero. Deixa eu construir do jeito que eu quero a minha vida, não se mete no que eu vou fazer, não. Mas se você entregou a sua vida para Deus, Ele quer tomar conta da obra. Ele quer tomar conta de você. Os meus irmãos do louvor podem vir para cá.